Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Você vai ter acesso a inúmeros vídeos com reflexões bíblicas, teológicas, com alguns assuntos extremamente relevantes para a nossa vida enquanto cristãos, enquanto cidadãos, e também terá acesso a algumas palestras que nós estaremos postando, posteriormente, e trechos de pregações, mensagens completas. Então inscreva-se no nosso canal e Deus irá abençoar a sua vida através desses vídeos. Hoje nós estaremos falando a respeito da autoridade bíblica e a autoridade eclesiástica, ou a autoridade da igreja. Qual é a mais importante? Qual veio primeiro? A quem nós devemos recorrer? Qual das duas deve servir de base para os nossos ensinamentos e para a nossa prática diária? Muito bem. Essas são algumas perguntas que algumas pessoas fazem. Hoje nós temos inúmeras instituições espalhadas pela sociedade, instituições religiosas, eclesiásticas, instituições de diversos nomes, com diversas práticas e de ensinamentos muitas vezes contraditórios. Nós sabemos que a Igreja Católica, ela fundamenta os seus ensinos não apenas nas Escrituras Sagradas, mas também na tradição oral. Tradição oral que para ela é considerada sagrada, tanto quanto a Bíblia Sagrada. Mas será que esse tipo de comportamento é realmente aceitável? Será que isso realmente é bíblico? Bem, através de uma leitura rápida da Palavra de Deus, principalmente do Novo Testamento, nós iremos perceber que a única regra de fé, o único ensinamento infalível é aquele proveniente das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Em momento algum, os discípulos de Jesus, os apóstolos, nem ao menos o Senhor Jesus faz referência às tradições como tendo a mesma autoridade bíblica. Muito pelo contrário, nós iremos notar daqui a pouco que Jesus e os apóstolos refutaram as tradições da época, atacaram, negaram a sua eficácia. A Igreja Católica, ela nasceu no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, que foi promovido pelo imperador Constantino. A Igreja Católica, ela só recebeu este nome no ano 381 através do imperador Teodósio. Portanto, a Igreja Católica não é a mais antiga igreja. A Igreja Católica não foi a igreja original do Novo Testamento. A igreja, ela nasceu enquanto organismo, enquanto corpo de Cristo, muito antes da Igreja Católica. 300 anos antes do Concílio de Nicéia, a igreja surgia lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, capítulo 3, a respeito do nascimento da igreja cristã. Todos nós que nos identificamos com Cristo, seja qual for a nossa instituição, seja você católico, protestante, evangélico, se você entregou a sua vida aos pés de Jesus, se você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e se você anda em conformidade com a sua palavra, você pertence à igreja dos primórdios do Novo Testamento,
que é a igreja que nasceu no dia do Pentecostes. A igreja primitiva. Todos nós pertencemos à igreja mística e espiritual, a igreja universal, que é composta por todos os salvos, de todas as épocas, de todas as instituições, de todos os lugares do mundo. Nós não podemos colocar a autoridade ou a autoridade eclesiástica ou a nossa tradição eclesiástica acima ou em pé de igualdade com a palavra de Deus. A Igreja Católica, ela colocou a autoridade eclesiástica ou a tradição da igreja em pé de igualdade com os ensinamentos da Bíblia apenas no ano 1546. Eu pergunto, por que será que apenas no ano de 1546 a Igreja Católica teve a ideia de colocar a tradição em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada? Se nós avaliarmos um pouquinho a história, nós iremos perceber que isso aconteceu justamente depois da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu no ano de 1517. Pouco tempo depois veio a Contra-Reforma, que foi uma maneira de se defender contra o posicionamento dos protestantes que avaliaram a conduta da igreja à luz da palavra de Deus. Apenas depois disso é que a igreja incorporou os livros chamados apócrifos na Bíblia. Apenas depois disso é que a igreja colocou a tradição em pé de igualdade com os ensinamentos bíblicos. Isso tem uma resposta. Por que será que eles fizeram isso? Apenas para respaldar a má conduta com a qual eles estavam se envolvendo, a má conduta na qual eles estavam inseridos na Idade Média. A tradição, ela nunca pode ser considerada infalível. Nós não encontramos isso em lugar algum da palavra de Deus. A Bíblia, ela é dotada de autoridade divina e a igreja só tem autoridade na terra pelo fato dela estar embasada na palavra de Deus. Enquanto cidadão dos céus, enquanto discípulo de Jesus, enquanto igreja do Senhor, eu só tenho autoridade para falar em nome de Jesus quando eu estou respaldando, embasando os meus ensinamentos na Bíblia Sagrada. Eu não posso tirar algo da minha cabeça, eu não posso elaborar uma ideia e dizer que aquilo agora faz parte da tradição eclesiástica. Qualquer um pode fazer isso. Inclusive, as tradições da igreja, a grande maioria, contradizem e negam as principais doutrinas do cristianismo. Ora, Deus não é um Deus de confusão. Como é que Deus vai se contradizer? Como é que Deus vai ensinar algo aqui e depois ensinar algo completamente diferente lá na frente? Deus não pode se contradizer. Os ensinamentos não podem entrar em choque. Eles devem estar em concordância, eles devem ser complementares. E o que nós observamos é que a tradição muitas vezes acaba invalidando a palavra de Deus. O próprio Jesus disse no seu ministério aos líderes daquela época: vocês invalidam o mandamento e a palavra de Deus por meio da vossa tradição. A tradição muitas vezes é um empecilho à nossa fé. Eu não falo apenas da tradição da Igreja Católica, falo da tradição de toda e qualquer instituição religiosa, evangélica que exista, que contraria os ensinos bíblicos. Eu faço parte de uma denominação, Assembleia de Deus. Eu sei que na minha instituição existem tradições que não têm, apesar de não comprometerem as doutrinas centrais do cristianismo, essas tradições acabam sendo
muitas vezes empecilho ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Agora, existem instituições que promovem tradições que são absolutamente contrárias, que contrariam, que negligenciam os principais ensinamentos da Bíblia Sagrada. Isso de maneira alguma pode ser aceito por cada um de nós. Nós precisamos respaldar a nossa vida, o nosso comportamento. Existem muitas tradições que invalidam a graça de Deus, que anulam o favor benevolente de Deus para com as nossas vidas. A graça e a misericórdia do Senhor por cada um de nós. No tempo de Jesus e dos apóstolos existiam inúmeros documentos dos quais os judeus se utilizavam para poder ensinar, para poder falar, para poder orientar as pessoas da época. Nós tínhamos o Midrash, Mishnah, Talmud, Septuaginta. E apesar da existência de todos esses documentos, em nenhum momento Jesus ou os apóstolos vão se utilizar desses documentos para produzir doutrina. Em nenhum momento Jesus ou os apóstolos vão dizer que essas tradições judaicas tinham autoridade divina. Eram apenas interpretações da Bíblia. Eram apenas interpretações da palavra. Não eram a palavra. O que eu prego, o que eu falo, o que eu escrevo deve ser avaliado à luz da palavra. Porque eu posso falar, eu posso escrever, eu posso ensinar coisas que não têm respaldo bíblico. E qualquer um de nós está sujeito a cometer esse tipo de engano. A Bíblia, ela está acima da igreja, porque é ela que orienta a igreja. É ela quem conduz a igreja à santidade, à perfeição, à comunhão com Deus. A Bíblia, ela não veio da igreja, ela surgiu na igreja. Ela veio de Deus através da igreja. E a igreja deve conduzir a sua vida à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da tradição da igreja. A Bíblia, ela tem autoridade absoluta no que diz respeito à fé, à conduta do cristão, ao seu comportamento, às suas atitudes, aos seus pensamentos, a tudo o que nós fazemos. A Bíblia deve ser a nossa base. A Bíblia, ela deve ser o sustentáculo da nossa fé. Não se engane, nós erramos por não conhecer as Escrituras. Jesus já dizia isso na sua época. Os saduceus, os fariseus, os escribas, apesar de terem muito conhecimento a respeito das tradições dos anciãos, eles erravam por não conhecerem as Escrituras Sagradas. Possamos conduzir a nossa vida, possamos conduzir a nossa instituição, a nossa igreja à luz da palavra de Deus. Que ela seja a nossa regra de fé e conduta em todas as ocasiões. E certamente Deus irá prosperar ainda mais as nossas vidas. Que Deus possa abençoar você, iluminar você, ajudá-lo a compreender cada vez mais a importância que a palavra e que a autoridade bíblica tem para as nossas vidas. E até o nosso próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário e que Deus abençoe a você e a toda a sua família em nome de Jesus.